Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossos vídeos com a série de VBA para Excel, hoje a gente vai trabalhar, como havia mencionado no último vídeo, com a parte de list box, né, ou caixas de seleção, né? Eu estou trabalhando ainda em cima aqui da última planilha que a gente desenvolveu, né, que era a parte de barra-chaves que a gente tinha feito para calcular uma rotina utilizando combo box e caixa de seleção para fazer o cálculo das características de umas determinadas barras chatas, né? A gente fez o cálculo da área, do momento de inércia e do módulo de flexão. Aqui está até aqui o executável aqui. Se a gente selecionar, clicar calcular, gravar, ele está funcionando ainda lá, como havia explicado. Eu vou deixar depois o link na descrição para o vídeo, para esse vídeo, né? E hoje o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai falar sobre caixas de seleção ou as chamadas list box, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Qual que é a minha proposta hoje? De mostrar como fazer um cálculo de massa. Então, o que eu preparei aqui? Eu preparei uma planilhinha, já deixei a planilha pré-adiantada. Aqui eu vou pegar essas barras chatas que estão aqui e vou selecionar algumas que eu quero para calcular a massa, né? No caso, imagina que eu estou dando continuidade ao cálculo que eu fiz, imagina que eu estou fazendo um orçamento. Eu posso ter um banco de dados na minha empresa, onde quer que eu trabalhe, com todas essas tipos de barras chatas, até mais barras chatas do que essa ou outros materiais. Mas quando vou fazer um orçamento, eu não vou orçar todos os itens, eu vou só orçar os itens que compõem o meu equipamento ou a peça que estou vendendo, ou seja lá o que for, né? Então, o que eu vou fazer? Para isso, eu vou ter que calcular a massa de cada um, depois eu vou ver os custos de fabricação, tal, os impostos e toda essa parte inerente à venda de um equipamento, né? Então, o que eu vou acrescentar nessa planilha? Eu criei uma planilha aqui que eu vou ter o código do item, eu vou ter a descrição do item, código do item eu vou pegar aqui do índice, eu vou ter a descrição do item, eu vou ter o comprimento da barra que eu vou inserir depois e no final eu vou calcular a massa. Bom, eu já dei uma adiantada aqui na minha rotina, na minha planilha, né? Eu já criei aqui no Visual Basic a nossa user form. Eu já mostrei nos vídeos anteriores como trabalhar com essa user form, né? Eu já também adiantei aqui alguns comandinhos, né? Eu já adiantei aqui para ele fazer o botão do cancelar e sair, que eu já também mostrei como fazer. E eu já fiz uma rotina aqui que toda vez que eu clicar em calcular as massas, ele vai zerar essa planilha aqui. Ele vai ver quantos itens tem, ele vai zerar para mim, vai limpar. Vamos falar assim, uma rotina para limpar e para depois ele vai setar o foco aqui nessa planilha. A hora que ele fizer jogar os valores dessa planilha para outra, ele vai setar. Então vamos lá. Eu já estou aqui com tudo adiantado, né? Eu já tenho aqui, já calculei algumas coisas principais, só que está faltando agora inserir a caixa de seleção, né? Como eu faço isso? Eu tenho aqui na minha aba ferramentas, eu tenho aqui a famosa caixa de listagem. Então eu venho, clico aqui e essa é a estrutura da caixa de listagem, né? Ela é um item bem simples, né? Não tem muito segredo. Qual que é a vantagem dessa caixa de listagem? Eu posso trabalhar com colunas, várias colunas. Eu posso criar um cabeçalho aqui e eu posso selecionar vários itens, ao contrário da da Combo Box, né? Que eu poderia fazer, ou a caixa de combinação ou seleção, que eu poderia trabalhar com um único item, né? Então, aqui a gente tem que atentar para alguns itens importantes. Eu até deixei uma referência aberta aqui, que eu desenvolvi no passado, uma outra planilha, para fazer um controlezinho de estoque aqui, né? Que é semelhante ao que a gente vai fazer aqui. Qual que era a ideia dessa planilha no passado? Eu tinha um determinado controle de materiais, né? Eu tinha um preço e tinha um mês base.
Então, o que que eu queria, se eu quisesse, por exemplo, eu tenho aqui uma lista de suppliers, né? Ou no caso aqui uma lista de fornecedores, e eu tenho aqui algumas famílias e eu cadastro esses materiais aqui. Então, o que que eu fazia nesse e-mail? Ele pegava e eu selecionava o tipo de família que eu quero atualizar, nesse caso eu tinha chapas, barras ou parafusos, e escolhi uma determinada prazo de validade, vamos falar assim, que eu tinha, né, um mês base para considerar. E aí eu escolhi aqui as pessoas que eu iria estar enviando esse e-mail, ó. E então eu trabalhava com essa caixa de listagem para incluir aqui o fornecedor e o e-mail. Então boa parte do que vai estar hoje nessa apresentação vai ser o que eu já usei aqui. Então eu vou deixar ela aberta porque eu vou precisar pegar os códigos de referência que eu já desenvolvi aqui para esse formulário, que eu já, se não me engano, deixei aqui nesse Form 1 aqui, que está toda a criação do processo de criação. Então vamos lá. A caixa de listagem ela tem duas propriedades que são importantes, que é essa control source, que a gente vai trabalhar ela depois, que é tipo a fonte, né, de onde ela vai tirar os dados. E ela tem essa que é importante aqui, que é a multi-select, que é aqui que fala se eu vou poder selecionar um único valor ou vários valores. Outra interessante, eu vou desabilitar essa tab stop, porque eu não quero que ela pare aqui, né? Eu quero só clicar, quando eu pressionar na tab ele não vai parar. E aqui eu tenho uma outra que é o cabeçalho. Deixa eu ver se eu... column heads aqui, que aqui eu falo se ele vai ter cabeçalho ou não. Se eu habilitar true, ele já liga o cabeçalho, se não, ele não habilita. Bom, e como eu faço para adicionar itens nessa caixa de seleção aqui, caixa de listagem, né? Então, como eu faço aqui? É um processo semelhante ao da Combo Box. Você tem, na verdade, dois tipos de processo, três tipos de processo. Na verdade, são dois tipos de processo, mas eu gosto de trabalhar com um terceiro eu posso trabalhar tanto contando células, como pegando o range, né, das células. Isso eu vou mostrar como fazer. O primeiro, vamos trabalhar com a contagem de células lá. Então vamos lá, vou deixar aqui eu vou deixar essa caixa de listagem com o cabeçalho. Vou deixar o cabeçalho ativado. Eu vou vir aqui no meu botão, que eu acho que eu já... no meu botão desse formulário. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar... Eu tenho que estar em modo design aqui, né? E vou clicar em exibir código. Então, eu já inseri um primeiro código, que é userform3.show, que ele vai me mostrar. Agora eu vou fazer a rotina para preencher os dados. Primeiramente, como eu estou falando, eu vou ter que fazer como eu falei para Combo Box, como eu fazia na Combo Box. Eu até tenho aqui da userform 2. Vamos pegar de referência lá para a gente dar uma olhada. Eu clico no barra chata, exibir código. Como eu fazia? Eu fazia um contador, né? E aí ele corria dentro da planilha adicionando. Então eu posso fazer da mesma maneira. Como eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vou criar uma variável de integer e eu vou mandar ela correr essa planilha aqui do 2 até o 7, do B2 até o B7 e acrescentar lá. Então vamos lá. Então do while planilha 2 sum.cells, perdão, .cells de mais 1,2 for diferente de vazio, né? Aqui eu dou um loop, eu gosto de fechar antes já. Então o que eu vou fazer? userform3.combo.listbox1.addItem e o que eu vou adicionar aqui? Essa planilha aqui. Então eu faço i é igual a i mais 1, não posso esquecer, senão ele cai no loop infinito. E antes, o que eu tenho que fazer?
toda vez que eu for exibir o user forms, ele vai ir acrescentando em cima. Então, o que eu tenho que fazer? Então, antes de começar, user form 3. Listbox1.clear. Eu vou limpar a lista. A primeira coisa que eu vou fazer é limpar a lista para ela não ter valores, não acumular sujeira. E depois eu vou fazer a exibição do item. Então vamos lá. A gente pode vir aqui. Vamos tirar do modo design. Eu vou exibir o Excel. Vou clicar em massas de barra chata. Não funcionou. Perdão, eu vou ter que fazer uma validação aqui. Só um minuto. Bom, beleza. Então ele adicionou aqui. Só que o que é o único problema? Nesse método que eu fiz, ele considerou que a barra chata é um item. E uma coisa que eu quero que seja um item, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou considerar esse item no cabeçalho. Então, ele vai adicionar 2 mais 2 e vai adicionar aqui o i mais 2 e vai pular. Então, eu vou fazer aqui. Eu quero também que o user form 3.listbox1.header. Deixa eu ver se ele tem aqui. Não tem a opção. Column heads. Deixa eu ver se ele dá. Só dá true. Bom, então desse modo ele só adiciona os valores na lista, mas não coloca um cabeçalho, né? O outro método que eu trabalho, que é o método range, ele já acrescenta esse cabeçalho. Esse daqui a gente utilizaria se não tivesse um cabeçalho na nossa lista, né? Vou até tirar aqui, abrir o user form 3. Eu vou tirar o column heads dele, né? Então, beleza. Então, eu tirei. Se eu executar o meu Visual Basic, ele só aparece aqui os cálculos, né? Bom, ele está aqui para seleção simples. Então vamos lá, como eu faço para colocar uma múltipla seleção? Eu vou voltar para o Visual Basic, eu vou abrir o User Form 3 aqui, aqui eu habilito a opção no Multi-Select aqui, Select Multi. Então eu posso já fazer perdão, eu venho aqui e agora ele fica habilitado para uma seleção múltipla, ok? Então é assim que eu acrescento itens e certas opções. Eu posso fazer isso aqui no próprio código, como eu posso fazer então user form 3.listbox1.multi-select é igual a fm select multi. Esse select extend permite acrescentar vários, né? Uma seleção de vários. Então, eu posso tanto deixar já a opção setada, ou como fazer aqui. Se eu desabilitar, aqui o multi-select, eu vou pegar e ele já vai, como eu coloquei lá na hora que eu criei o código, ele já vai habilitar para mim, ok? Outro método que eu trabalho, esse é um método através do loop, né, dos cells. Um método que eu gosto de trabalhar para acrescentar itens é através do método range. Então vamos lá, eu vou criar aqui um texto as string. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que esse texto vai ser igual ao, eu abro aspas, simples, planilha 2, que eu tenho que dar o nome que está aparecendo aqui, planilha 2, aqui eu coloco uma interrogação, fecho aspas. E esse vai ser o meu texto. Por quê? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, na verdade, um range. Então, eu vou começar do A2 até onde ele identificar que tem itens. Então, A2 até A e eu deixo aqui. Então, agora vamos lá contar quantos itens tem. Deixa eu ver no minha referência como eu fiz, né? Então, eu fiz um loop para somar.
Ah, isso mesmo. Então eu vou fazer agora esse loop para acrescentar, eu vou fazer ele para somar, para ele contar. Eu vou copiar esse loop aqui, como está aqui, só que agora vou fazer igual a 0. Esse loop aqui eu vou comentando ele, porque eu não vou utilizar. Então, eu vou fazer... Antes, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar o userform 3, a listbox com o cabeçalho. Column heads é igual a true, porque aqui ele dá certo. Quando eu trabalho com o range, ele entende como é que funciona lá, né? Então eu vou fazer um loop, ele vai contando agora, enquanto esse daqui for diferente e vazio, eu vou fazer ele vai contando do i mais 2, daqui até aqui, então ele vai contando, vai estar 1, 2, 3, 4, 5. Então, texto, agora vai ser me cstr, que é para converter em string um número inteiro de i mais 2. Porque daí, como vai contar a partir daqui, vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Mas ele está na linha 7, então eu somo mais 2. Então, agora meu range vai ficar dessa maneira. Então, aí como é que eu vou fazer? Vou usar aqui esse with, que eu posso trabalhar com vários métodos dentro de um objeto. Então, listbox 3 and with. Agora eu venho ponto row source é igual ao meu texto. Esse row source ele pode ser igual ao texto. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar, eu vou acrescentar. Deixa eu fazer o seguinte. Esse daqui eu não preciso. Como eu estou trabalhando com if, eu posso agrupar tudo que eu vou trabalhar no meu objeto aqui. Então, eu pego, coloco esses comandos que eu criei aqui. Apago esse aqui, que não vou usar, né? Esse do loop eu vou deixar comentado. Eu já posso já até, inclusive, fazer já o clear nele aqui, a hora que eu for trabalhar nele aqui. Então, eu posso também inserir uma row source aqui, ó, através da própria opção. Deixa eu pegar minha combo box, vou habilitar o meu cabeçalho. E agora o meu row source, eu digito aqui A2 até A7. E agora B2 até B7. Perdão, meus amigos.